Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Raíssa, sou filiada ao PSOL e militante pelo combate socialista, que é uma das correntes internas do PSOL e vem produzindo vários textos de análise de conjuntura e promovendo vários debates acerca desses textos. O PSOL, para quem não sabe, é um partido composto por diversas correntes, cada uma com as suas tradições ideológicas e políticas, e também coletivos locais e membros independentes. Hoje, aqui com a gente, nós temos o Eliel, que é professor de Ciência Política da UEL e diretor do Sindipro, lá do UEL. Também é militante pelo combate socialista. E também o Venâncio, que é escritor e economista, doutor em economia pela UNAM, e é presidente do PSOL Londrina. Cada um na sua casa, claro, estamos respeitando aí o isolamento social, e justamente para a gente conversar um pouquinho sobre um desses textos produzidos pelo Combate, que trata dos movimentos populares, mandonismo e eleições municipais. E vocês podem enviar perguntas ou fazer comentários aqui pelo Facebook mesmo, tá bom? Boa noite, Eliel, boa noite, Venâncio. Eliel, você podia começar comentando um pouquinho com a gente sobre esse texto? Posso sim, boa noite a vocês dois. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aí aos nossos seguidores aí do Facebook, né? Esse texto ele tem uma preocupação que é de entendimento da realidade deste momento, da conjuntura atual, porque nós estávamos pensando, fazendo uma discussão a respeito, e era uma coisa que já estávamos preocupados, que é um ano eleitoral, né? Em tese é um ano eleitoral, porém, no meio do caminho aí veio uma pandemia, digamos, né? Que praticamente nos imobilizou, atropelou todo mundo. Então, a gente tinha uma preocupação de que era preciso fazer uma boa caracterização dessa conjuntura, mas de uma forma diferente dos textos anteriores do combate. Nesse texto, a gente queria pensar bem a capacidade, né, de mobilização, a capacidade de inserção, a capacidade de enfrentamento que os setores populares poderiam ter diante de uma conjuntura na qual estamos diante de um Estado arredio, né, completamente arredio à possibilidade de atendimento dos direitos mais básicos da população. Então, qual é a potencialidade, né, que as classes populares têm diante de um Estado que tem desenvolvido uma política de ataque aos direitos sociais, às políticas públicas, a retirada de políticas públicas, a mercantilização dos direitos, né, sociais? Qual é a capacidade, a potencialidade dessas classes populares em terem atendidos os seus direitos básicos, né? Então, essa era uma grande questão que a gente, pano de fundo, né, para nós, diante de um quadro que, se não fosse a pandemia, seria um quadro que em outubro nós teríamos eleições municipais. Então, diferentemente de outros textos, nesse a gente procurou as raízes históricas de pensarmos a formação social brasileira a partir do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. E pensando a partir, né, das raízes históricas do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, quais seriam, então, né, os limites do desenvolvimento dessa classe operária brasileira, do campesinato brasileiro em fazer esse enfrentamento exigido no momento atual? Qual seria, então, as possibilidades que nós poderíamos vislumbrar, tendo em vista essa formação social do capitalismo brasileiro? O pano de fundo que nós queríamos, que nós debatemos nesse texto, vai nessa linha, porque a gente considera que não dá para, apesar, né, de todo o desenvolvimento do capitalismo, não dá para desconsiderar, por exemplo, a própria formação do capitalismo brasileiro, a formação das classes sociais no Brasil, a formação da burguesia brasileira, vamos chamar assim, a formação de uma classe operária que se contraporia
a essa burguesia, a formação de um campesinato, né, que se contraporia ao latifundiário. Então, as raízes históricas para nós têm um peso grande, embora a gente saiba, por exemplo, que não dá para debitar todas as nossas incapacidades, né, que a gente reconhece que, ultimamente, a classe operária, as classes trabalhadoras, melhor dizendo, vem sofrendo derrotas, né, com as reformas, com retirada de direitos e tudo mais, mas não dá para debitar tudo isso apenas nessa formação, mas essa formação histórica, ela é importante para nós pensarmos essas capacidades, nessas potencialidades, digamos assim. Inclusive, um dos efeitos, né, que estão lá nas nossas raízes históricas, um dos efeitos disso é a falta, né, da existência de partidos das classes trabalhadoras, independente das classes dominantes, né? Isso foi feito, a existência desses partidos ocorreu muito tardiamente, inclusive até por fatores exógenos, né, fora do contexto do capitalismo brasileiro, o desenvolvimento do próprio capitalismo em termos internacionais, que levaram, inclusive, a classe operária a se ver obrigada a fundar um partido mais independente das classes dominantes. Então, esses são, digamos assim, os principais elementos, né, que a gente pode discutir aqui, apresentar, para pensar essa potencialidade ou uma certa dificuldade em fazer um enfrentamento mais duro em relação às políticas neoliberais, porque se a gente pensar bem, a aplicação das políticas neoliberais, elas ocorrem, não são somente com esse governo neofascista que está aí, a aplicação dessas políticas vem desde os anos 90, desde a eleição de Collor, né? Embora você tenha lá a Carta Constitucional de 88 que assegura, entre aspas, vários direitos sociais, mas nenhum governo nunca cumpriu completamente o que consta na Constituição. Então, os ataques, né, às classes trabalhadoras vêm desde pelo menos esse período de chamada redemocratização. Só que uma coisa que a gente fica se perguntando é a capacidade de enfrentamento. Por que o neoliberalismo conseguiu impor derrotas às classes populares, às classes trabalhadoras, ao campesinato? A gente nunca teve uma reforma agrária nesse país. Então, isso tem a ver, portanto, no nosso entendimento, com essas raízes históricas, né? Mas não dá para debitar tudo nelas ao mesmo tempo, a gente sabe disso, e a gente toma esse cuidado no texto, o Venâncio pode complementar, a gente toma esse cuidado no texto, mas, ao mesmo tempo, houve reações, só que reações que nunca conseguiram impor uma derrota mais efetiva às classes dominantes. Era isso, assim, um panorama mais geral, aí depois a gente pode esmiuçar um pouco mais aí, o Venâncio vai ajudar também. Legal. Acho que agora o Venâncio podia falar um pouquinho disso pra gente também, né, Venâncio? Então, gente, boa noite, Léo, boa noite, Raíssa, boa noite às pessoas que estão assistindo ou que, porventura, vêm assistir. Então, é um pouco muito interessante o que o Léo coloca, né, e que a ideia do texto, né, eu acho que o fundamental é a gente ter uma amplitude histórica. Às vezes, algumas análises de conjuntura, ou elas caem numa ideia que é o impressionismo, né? A gente se impressiona muito com o que está acontecendo hoje e a gente atribui esse hoje a uma novidade totalmente, assim, uma novidade gigante, né? Então, assim, nossa, é uma coisa que temos que descobrir todas as suas características, fenômeno novo, totalmente novo, né? Claro, existem fenômenos novos, né? A história não é uma repetição, né?
mas a gente tem que evitar esse impressionismo. Às vezes, para o bem, às vezes existe um impressionismo, na esquerda a gente vê uma manifestação, uma manifestação de massa, então a gente vai ao impressionismo do bem, né? A gente acha que já vamos conquistar, né? Como junho de 2013, né? As pessoas, vamos ter uma revolução amanhã. Ou você tem o impressionismo do mal, né? Então, por exemplo, você vê o bolsonarismo e você acha já não há saída, né? Então, quando você olha a amplitude histórica, você vê que essas coisas elas têm uma raiz, né? Então, assim, entender, eu acho que o mais interessante desse texto, sim, é buscar entender as raízes históricas de alguns fenômenos que a gente tem, tanto localmente na cidade, né, em Londrina, como nacionalmente, né? E o bolsonarismo, esses resquícios autoritários na política brasileira, esses resquícios autoritários, ou, por exemplo, no caso de Londrina, né, outros, nem vou citar o nome deles para não fazer propaganda aqui, mas as suas versões locais do bolsonarismo, tanto às vezes populistas, né, como às vezes autoritárias. São versões que têm uma amplitude histórica. Se a gente olhar mais além, a gente vai ver que elas têm essa raiz, elas não são um fenômeno totalmente novo. E essas versões, vamos dizer assim, locais, desses resquícios do bolsonarismo, de fato, elas não são realmente novas, elas são um atraso, elas são um regresso. Então, por isso mesmo, a gente tem que olhar o passado, porque elas querem retornar ao passado. Eu gosto de fazer umas brincadeiras, como diz o Choque de Cultura, né? Tem uma brincadeira que eles falam, a moda agora a gente está nos anos 60, está em 64, né? Porque parece que a gente tem que estar no passado, todo mundo vivendo no passado, porque é isso, né? Então, olhar o passado é importante, né? Então, e principalmente, às vezes entra um desespero na gente, né? Outro dia, o Jônia Medeiros, meu presidente do pessoal, citou uma coisa que o Valente falou, vivemos a ditadura militar, né? Então, o que são um ano de Bolsonaro, né? Então, assim, dentro disso, é interessante ver, e aí outra coisa metodológica importante destacar, que às vezes esse impressionismo, esse desânimo que as pessoas têm quando olham o bolsonarismo, a gente cai naquela ideia de aquele pessimismo, né? Que gera imobilismo, né? O povo é assim mesmo. O londrinense é fascista de per si, é fascista por natureza, né? Isso não é uma análise. Assim, tudo bem, as pessoas às vezes têm esse medo, né? No ponto de vista do pessoal, né? Todo mundo tem esse medo, né? Todo mundo cai uma hora ou outra. Mas por isso que às vezes a esquerda busca a teoria, busca a história para não ter esse medo, né? Então, a nossa ferramenta, né? Então, assim, as pessoas, não há uma cultura política, a gente tem que sair dessa, uma cultura imutável, né? Porque aí existe uma natureza humana, então existe uma cultura londrinense que é uma natureza que cada um nasceu e senão, eu, por exemplo, nasci nessa cidade, né? Então, por que eu não vim com essa cultura, esse DNA aí fascista, né? Enfim. Então, dentro disso, é muito interessante essa questão do mandonismo local e da falta da independência política. Assim, o que acontece é que, como o Eliel frisou, como a gente não teve uma reforma agrária, assim, a nossa reforma agrária sempre foi ou de mercado, ou, por exemplo, no caso de Londrina, as fronteiras agrícolas, né, você vai até Rondônia, que foi uma reforma agrária vinda do alto para cima, né, que não buscava, né, como foi nos países, por exemplo, os Estados Unidos, o México, né, que tiveram revoltas populares. Então, acaba tendo esses resquícios, esse déficit democrático. É isso que a gente tem que ver. A gente tem resquícios comparado com outros países, né? Dessa falta de democracia, dessa falta de direitos populares. Isso acaba reproduzindo localmente, por mais que a gente tem partidos, né? Vamos dizer assim, no Paraná teve a revolta do Puracatu, teve o MST em 85, né? Em Londrina foi importante mesmo as lutas dos movimentos sem terra, né? Aqui foi um importante lugar, né? Mas esses resquícios desse mandonismo local, dessa relação de lealdade, né? Minha família é de Guarabera. Então, assim, às vezes eu escuto assim histórias deles, né? Eles falando assim dessa coisa, era bonito antigamente nas eleições, todo mundo ia lá jogar bola e depois ia votar. Então, assim, o voto de cabresto, gente. O que é o voto de cabresto? Era o povo votando para um deputado que era um amigo ali,
que era, ou seja, que era um cacique local e que reproduzia, filtrava todas as informações do alto, né, e mantinha essas relações, vamos dizer assim, não favoreciam as classes populares, não favoreciam a busca de direito. Aí tem gente que fala, o ruim foi quando começou a ter direitos trabalhistas para os trabalhadores agrícolas. Então, aí muitas terras quebraram, tem gente que fala isso, né, da região. Por quê, né? Porque eles precisavam dessa relação, né, que tinham a relação formal de trabalho, sempre demorou para pegar, né? A gente, né, tem um resquício, né, a empregada doméstica, né? O que foi em 2012? A Dilma fazer uma lei para empregada doméstica e as pessoas ficarem revoltadas com isso, né? Então, assim, ou seja, uma empregada doméstica não é um trabalhador como outro trabalhador, ou seja, não tem os mesmos direitos. Então, assim, esses resquícios, eles acabam tendo essas permanências. Então, às vezes, por que o povo vota com o Bolsonaro? Por que o povo vota no opressor? Outro dia, isso é muito interessante, quando a gente vai ver as cidades pequenas, né, no PSOL, quando vai abrir o PSOL nas cidades pequenas, sempre tem esse problema com os partidos menores. Não, mas aqui a gente conhece o cara do Democratas. Mas, assim, não quer dizer que ele é menos pior, sabe? Mas é porque você tem relação de lealdade. Então, no PSOL Paraná, a gente teve um vereador uma vez que ele se alinhou com o Democratas, PSDB, e depois a gente expulsou ele, né? Mas aqui ou seja, né? Ele falou assim, tá fora do nosso arco de alianças, né? Mas porque tem essa relação de mandonismo, de lealdade. Então, é importante, agora, aterrissando um pouco mais para a nossa cidade, né? A gente tem esses setores, vamos dizer assim, um setor do populismo, que é muito nessa lealdade, que, vamos dizer assim, claro, o Bellinati, a gente pode citar, né, porque ele já é conhecido de per si, então, nem vai disputar as eleições agora, eu digo, não o Marcelo, o tio, né, o tio Bellinati. É muito interessante, ele, em Guaravera, ele ia nos churrascos das pessoas, né, ele tinha essa relação de lealdade, né, então as pessoas... eu voto, mas por que você vota com ele? Não, porque ele fez coisa, porque ele está aqui, porque ele é meu amigo, certo? Então, assim, depende de se ele, vamos dizer assim, ele roubou ou não roubou, algo assim, né? E depende se ele garantiu direitos, né? Eu lembro que tinha, por exemplo, aqui em Londrina, você tinha aquele programa de emprego do Bellinati, que era assim, né? O pessoal fala, o município... tem que ser um empregador em última instância, né? E o Bellinati tinha isso. Só que o grande problema é que eram trabalhadores que não tinham nem a formalidade, né? Então, assim, eu te dou um emprego, você vai atender aqui. Então, assim, o que acontece os setores, as classes populares, né? Uma parte delas sempre teve esse vínculo, né? Tanto que falam, né, esse populismo de direita, né? Então, assim, como, por exemplo, o PT demorou para chegar nessa base eleitoral de alguma forma, né? Tem até... Quem votou na época, quem votou em 89, votaram no Collor, né? Não votaram no Lula. E aí, de algum lado, você tem essa segmentação, né? Por outro lado, você tem as classes trabalhadoras que se organizam, você tem sindicato em Londrina, né? Você tem os movimentos que sempre tem essa cisão, né? Como chegar nas classes populares, como pensar essa ideia. Então, tem que ter essa sensibilidade, e até nas pautas, né? As pautas democráticas e populares, elas ainda são parte histórica, vamos dizer, o Florestan Fernandes dizia isso, né? Os socialistas, eles têm tarefas, além da construção de uma nova sociedade, eles têm, nos países dependentes, eles têm uma tarefa a mais, que é realizar tarefas democráticas e populares que as suas classes dominantes não realizaram. E a gente pensar localmente, a gente precisa ver, por um lado, né, como pensar Londrina nesse processo, né? A gente consegue, de alguma forma, lembrando, né, a gente teve 3 gestões do PT, né? Então, assim, naquele momento, os fascistas votaram na esquerda, então a gente precisa rediscutir isso, né? Então, assim, na medida, vamos dizer assim, o que eu acho que o Eliel coloca, assim, esses resquícios permanecem, ao mesmo tempo a esquerda vai tentando trabalhar isso, ela vai conseguindo, né, de alguma forma, criar um caldo, criar o seu histórico, né, as coisas, elas têm o seu passo ali histórico, né. Então, assim, só que a gente teve uma derrota histórica forte, que foi 2016 do golpe. E com essa derrota histórica, o que acontece? Você realimenta esses resquícios. Então, é como que eles são novos. Não.
É como se eles estivessem lá guardados e eles ganham força. Porque é isso, o texto coloca isso. Você precisa, existem derrotas, vitórias, e isso faz com que o sentimento, o imaginário popular, por exemplo, retome algumas outras questões, alguns outros resquícios. Então, quer dizer o seguinte, a ideia é, se a gente voltar a ter vitórias, a gente pode não só recuperar algo que a gente perdeu, setores populares que voltaram a ser, vamos dizer assim, base desse mandonismo local, como a gente pode também retomar o projeto histórico de criar, buscar essa independência de classe. Por isso também, uma tarefa local importante, né, pensando na eleição, é o programa, né? O programa, a importância de garantir essa independência, de garantir pautas populares, pautas democráticas, que é estratégico para a gente. Então, só finalizar um pouco, né, a pensar as forças sociais. E aí, outra coisa, para enfrentar esse mandonismo local, a gente não pode estar isolado. A gente não pode, principalmente, claro, né, o que acontece houve um golpe, houve o PT errou, né, eu acho que, de alguma forma, o golpe não foi um raio no céu azul, a gente já teve um texto falando sobre a frente neodesenvolvimentista, né, esse namoro aí com os dominantes, e localmente a gente também teve namoro com os dominantes, né? Então, assim, a gente teve resquícios neoliberais, às vezes, nas gestões passadas, mas não adianta, o que o texto coloca não, beleza, agora não é o nosso momento julgar o PT por isso, assim, a gente não é o tribuno do povo aqui para dizer, não, vamos julgar o PT e vamos sozinho, porque nós somos a única, vamos dizer assim, digo o PSOL e outras forças políticas. Nós que não somos o PT, somos a única força moral, com moral, essa coisa, né, moralista, somos os únicos que fomos contra o PT e contra o PSDB e contra o Bolsonaro. O povo não olha assim pra gente, não vai olhar. O povo vê a gente como parte desse processo. O povo, à medida em que o povo queima o PT, queima a gente também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, claro, tem que fazer o balanço, né, o balanço programático, mas não o balanço moral da questão. A questão hoje por hoje, para derrotar esses setores dominantes, esses setores que voltaram, eles são o nosso inimigo principal. Eles que estão com a hegemonia política. Então, a gente tem que se unir com todos os setores mesmo, e o PT tem um outro histórico, né? Existe o lulismo, né? Existe todas as outras questões, existem os vícios neoliberais, e existe o petismo, existe a base que se formou, e esses lutadores que são importantes também, são importantes na luta local para a gente estar junto com eles. Então, assim, a questão e aí eu acho que a única forma da gente derrotar esse mandonismo local, de retomar uma moral da esquerda, uma referência, é a gente estar com esses setores, é a gente atuar em frentes políticas, mas se destacando com o programa, e não se destacando assim no sentido, às vezes a esquerda tem essa coisa meio autorreferenciada, né? Nós avisamos, não se trata disso. Essas coisas para a gente é menor. A questão se trata de demonstrar, e até para os companheiros, esse caminho não deu certo. A gente precisa ter outro caminho. A gente precisa retomar a independência de classe, retomar um programa popular. É claro, não existe um socialismo município só, certo? Mas a gente precisa satisfazer, por exemplo, o problema do desemprego. Como é que vai ficar Londrina depois do Covid, né? Como é que a gente pode satisfazer os interesses populares e a esquerda satisfazendo os interesses populares, a gente mexe com a subjetividade local e a gente consegue uma referência para essa esquerda trabalhando e vencer. A gente precisa vencer o mandanismo local. E em síntese, a gente não vai vencer sozinho. Legal, bem bacana a explicação de vocês. E como a gente ainda não teve pergunta, eu acho que vocês podiam falar um pouquinho sobre qual o caminho que as lutas populares elas têm que tomar aqui na cidade de Londrina, assim, como quebrar essa barreira, como vencer esse bloco hegemônico do poder aqui na cidade de Londrina. Acho que o Eliel podia falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu pensei em retomar um outro ponto que eu acho que é interessante também, e dividir um pouco a bola aqui com o Venâncio,
no seguinte sentido, uma linha também que a gente trabalha no texto, e que talvez muita gente nem conheça, né, e até estranhe, é o conceito de populismo neoliberal. Isso é muito interessante. Eu acho que porque a gente está acostumado com aquele populismo, né, de falar do populismo, mas a gente fala do populismo de forma muito genérica, né? Quase dizendo assim, todo político é um político populista, alguma coisa nesse sentido, ou, né, ou dizer que se trata de um populismo ali dos anos 30, né, dos anos 30 aos anos 60, até o golpe, mais ou menos, desde Getúlio, Juscelino, Jânio, né, todos os governos populistas, não sei o quê. Só que agora a ideia aqui que retoma é diferente daquele populismo dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50 e até os anos 60. O populismo neoliberal ele nos ajuda a entender, né, não é um conceito aleatório, ele nos ajuda a entender em função até mesmo da própria história das classes trabalhadoras no Brasil, né, dessa classe operária que surge ali nos anos, com mais intensidade a partir dos anos 30 e tudo mais, o campesinato, com aquelas relações de dependência pessoal, né, que é um pouco o que o Venâncio estava explorando para pensar a questão local aqui, que é super pertinente. Esse populismo neoliberal ele tem um outro caráter, que é o seguinte: ele tem se utiliza, né, dessas figuras aí, elas se utilizam dos seus carismas, vamos dizer assim, para atacar o Estado. Por quê? Porque mesmo no período anterior, aquele populismo dos anos 30 até os anos 60, aquele populismo ele nunca foi um populismo de redistribuição efetiva da riqueza socialmente produzida no país. Então, ele favoreceu grandemente, apesar de avanços sociais, evidentemente, mas ele favoreceu o grande capital, mas isso não significou, né, aquele populismo ele não significou uma redistribuição de renda para os menos favorecidos, para as classes populares. Então, há de fato uma revolta, né, no seio do povo contra o Estado. Então, esse populismo neoliberal, a gente sabe, né, que os neoliberais atacam o Estado, porque o Estado é aquele que, em última instância, né, ele aplica, em função, né, claro, de força política, do próprio desenvolvimento da luta de classes, é aquele que aplica as políticas públicas, é aquele que é obrigado a oferecer, né, educação pública, saúde, e agora com a pandemia a gente vê muito isso, né? Todo mundo aí agora virou, todo mundo, né? Até os mandatários aí, todo mundo virou defensor do SUS agora, né? Porque até outro dia estava atacando violentamente o SUS. Então, esse populismo neoliberal, ele vai muito nessa direção. Se aproveita, né, dessa revolta das classes populares em relação ao que é o Estado, né, que é um concentrador de renda nas mãos de poucos, para combater o Estado, para enfraquecer o Estado como promotor de política pública. Então, esse é uma ideia diferente, né, um conceito muito diferente do que a gente está muito acostumado em relação ao populismo daqueles anos 30 aos anos 60. Por isso que a gente, né, os autores aí denominam de um populismo neoliberal, né, porque ele, no fundo, ele favorece a aplicação de políticas neoliberais e mais ainda, contrariamente ao discurso que ele promove, porque ele diz que esses populistas neoliberais dizem que, ao se atacar o Estado, permitiria uma melhor condição de vida para a classe trabalhadora, e faz exatamente o contrário, né? Quanto mais se ataca o Estado, mais as classes trabalhadoras vão perdendo direito, vão perdendo acesso, né, à educação, à saúde pública, gratuita e tudo mais, né? Basta a gente ver recentemente toda essa coleção de ataques, né, gente? Ataque à Previdência Social, né?
ataque à legislação trabalhista, ataque à CLT, que praticamente quase ela foi destruída, né? Então, são vários ataques, a emenda constitucional que congela o teto de gastos, são vários ataques, né, que as classes trabalhadoras vêm sofrendo, e elas embarcaram ideologicamente, esse que é o ponto, é isso que a gente quer discutir, para pensar nossa capacidade agora em relação às eleições de outubro, como o Venâncio estava pontuando super bem aí, como é que a gente vai, então, a partir, né, desses elementos, como é que a gente vai oferecer uma melhor resistência, né? Como é que a gente vai conseguir reverter esse processo? Porque isso, inclusive, Raíssa, aproveitando aí, né, o seu gancho, isso, inclusive, significaria que nós teríamos que juntar forças, daí a nossa proposta, né, que é preciso pensar no horizonte, que tem que juntar todas as forças que se colocam contra esses neofascistas, esse neofascismo, essas políticas liberais, para, inclusive, criar frições, criar atritos dentro desse bloco de dominação política. Porque uma coisa é certa, há um desgaste na representação política. Quem está representando os interesses desse grande capital só está fazendo, assim, tá praticamente, o Bolsonaro, ele praticamente é oposição ao seu próprio governo, ele tem essa capacidade, então ele tem um desgaste muito grande, então está começando a ter um desgaste, pode ser que isso crie atritos em relação ao bloco que dá apoio, que dá sustentação ideológica, o bloco, né, de dominação apoiado economicamente, que dá sustentação a esse governo, né? Então, é um pouco essa ideia. Por isso que a gente tem apostado que não há outra forma de nós combatermos esses neoliberais de plantão que estão aí, que são neofascistas, que são fascistas, neofascistas, cada um denomina como achar mais interessante, se a gente não tiver um arco de aliança suficientemente coeso, claro que aí tomando cuidado, né, para aqueles desvios neoliberais que parte da esquerda acabou aderindo, a gente sabe isso, essa crítica é uma crítica que a gente faz francamente de forma fraterna, né, no caso do PT a gente sabe disso, a gente leva isso em consideração, mas que a gente tem um inimigo maior que se chama esse governo miliciano que está aí. Muito bem observado, Eliel, muito bem colocado, acho que esclareceu bastante. E deixa eu ler aqui, a gente teve uma pergunta, na verdade o Márcio Costa, ele queria que o Eliel abordasse um pouquinho do tema do culto à personalidade como força determinante para a eleição do Bolsonaro. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Desliguei o microfone aqui para não dar interferência, mas já resolvi. Então, Márcio, bom, em primeiro lugar, agradecer, né, a questão que você coloca. Na verdade, assim, eu acho que esse culto à personalidade, se você tiver acesso ao nosso texto, eu acho que vai ficar, talvez, ilustre, né, o que nós estamos pensando a respeito disso. Ele está muito colado na forma, não sei se eu vou conseguir responder exatamente o que você está perguntando, mas eu entendo assim que esse culto à personalidade está muito colado a esse populismo neoliberal. Porque há um descontentamento popular. Havia um descontentamento popular. Inclusive, se a gente pensar bem, as eleições já de 2014, elas foram eleições muito tensas, eleições divididas. A diferença entre Aécio e Dilma, gente, foi a diferença de 3%, não é nada, né? Deu quase empate técnico ali. Só que, lembrando, né, das manifestações de 2013, estou tentando colocar o contexto para a gente pensar de forma um pouco mais ampla. Se a gente lembrar das manifestações de 2013, né, que já deram vazão a um pensamento aí mais conservador, mais reacionário e tudo mais. As eleições de 2014 já expressaram aquilo que aconteceu a partir de 2013. Então, o Bolsonaro ele vai navegar
nesse descontentamento popular que é anterior, inclusive, à eleição de 2018, né? No meu entendimento, ele é anterior à eleição de 2018. Então, mas isso está junto, como é que ele cativa isso? Ele cativa a partir de um descontentamento que é real. O Brasil nunca promoveu, de fato, a distribuição de renda nesse país. Os que, de fato, produzem nunca tiveram o acesso que seria legítimo para eles ao longo da história desse país. Então, o neoliberalismo faz ataque ao Estado, o tal do Estado mínimo, né? E esses personagens se aproveitaram disso, aí entra, né, entra toda uma questão, né, de como que fizeram as redes sociais, aí tem muita grana, né, fazer isso, a utilização, né, desses grupos de WhatsApp, enfim, tudo isso foi, mas assim, havia já um descontentamento popular que conseguiu canalizar. E outra, acho que aí o Venâncio tocar mais nesse assunto, vou passar a bola para ele. É preciso lembrar também do antipetismo que se criou ao longo desse processo, né? Um antipetismo muito forte. Então, você tem as eleições de 2014 já com antipetismo crescente, aí, né, o combate à corrupção, aquela coisa toda, e a eleição de 2018, ela, na verdade, ela consagrou o golpe de 2016, só que nas urnas. Né? É isso, por enquanto. Obrigado. Então... Legal. Opa. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Janaína fez um elogio aqui, disse que achou bem interessante a abordagem sobre o populismo neoliberal. Daí depois tem mais 2 perguntas aqui, mas eu vou esperar o Venâncio comentar um pouquinho também. Uhum. Não, é interessante essa questão do antipetismo, né? Eu estava vendo, assim, né, pensando esse populismo neoliberal, né? O Boito tem um trabalho muito interessante quando analisa o Fernando Henrique Cardoso, que por que o Fernando Henrique Cardoso teve, vamos dizer assim, em 98 a popularidade dele caiu, assim, foi vertiginosa, né? Chegou a quase 10, 15%, mas 98 já estava com a do Bolsonaro agora. E o Bolsonaro já começa com a do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, e demorou 8 anos, né? A gente, com 1 ano, a gente queria que ele caísse, né? Que às vezes... Claro, é que ele parece uma anomalia histórica, né? Mas a questão é assim, ele apelava para isso, né? Os funcionários públicos, eles têm privilégios, né? Por isso que esse debate de privilégios, às vezes eu fico pensando, né? Então, os funcionários públicos têm privilégios. Por quê? Porque tem um grande setor da classe trabalhadora que não tem acesso à formalidade, né? Das relações, né, de trabalho. Então, essas pessoas, elas são essas pessoas que estão mais sob a influência desse mandonismo. E o mandonismo, que eu coloco o texto, que o Márcio colocou, esse mandonismo é personalista. Ou seja, esse mandonismo se aproveita da personalidade. O Belinati era isso, eu sou o tio Bila, né? Era essa questão, né? Essa coisa do converse comigo, né? Porque o populismo tem essa versão, né? Existe uma aversão à tecnocracia, existe uma aversão ao técnico, ao científico também, né? Existe uma aversão assim, não, eu não quero ligar para o call center, eu quero ligar para o... Aí o cara fala, não, você fale comigo direto, né? Então o presidente vai e faz live com as pessoas, né? Então, assim, e aí é como se eu sentisse que o presidente é meu brother, meu amigo, meu leal. Então essa lealdade, né? Essa lealdade chama ao personalismo, ao culto à personalidade, que é um resquício atrasado de política, né? Porque, vamos dizer, o capitalismo, ele tem mediações, né? E se é que está em crise também, né? Até no capitalismo estadunidense, que é o cume, esse processo está em crise, né? A democracia liberal está, vamos dizer assim, Hillary Clinton, né? Perdeu para o Trump, né? Então, assim, esse antipetismo, ele se semeia num terreno. Porque é como se você dissesse assim, a gente conseguiu chegar ao poder, né? Então, assim, por uma janela histórica, por vamos dizer, um processo que começa em 80, certo? Vamos lá. Começou nas greves de 80, as greves gerais, que foi todo um processo, todo um histórico, e chegou ao poder em 2002. Então, aí, em 2000 e claro, com erros, né? Com essa frente neodesenvolvimentista, né? Essa associação com a burguesia interna,
em 2015, vamos dizer assim, muitos falam, né? Mas tem desemprego. Mas 2015 teve crise e o PT aplicou ajuste fiscal. Então, esse ajuste fiscal, ele ficou muito marcado, né? Então, só que as pessoas atribuem, olha que o interessante e a loucura da ilusão ideológica, né? Eles atribuem que, assim, não, uma política neoliberal do PT com uma política socialista, certo? Então, é como se você dissesse assim, não, vocês não poderiam errar como nós erramos, né? É como assim, tem gente que votava no Maluf, no Bellinati, corrupção, não importava. Agora, o PT roubar, não. Ele não pode. Tem que, quer dizer, eu não estou dizendo que o PT roubou, não. Eu estou dizendo, assim, que é uma dupla moral. Então, um julgamento seletivo. Então, é como que se as pessoas, como que se a esquerda fazer parte desse jogo político é inacessível, certo? Para os setores populares. Então, assim, foi uma janelinha ali histórica. Então, essa dupla moral é como se o que é natural para as pessoas tanto que quando você vai fazer política na comunidade, quando alguém de liderança popular quer se candidatar ou quer ser militante, não, mas o que ela quer? Então, existe um conjunto imenso de preconceito. Agora, quando é um político tradicional, é como se ele fosse natural ele ser político, é natural ele pedir voto. Né? Não, é uma pessoa do bem e tal. Mas por que um trabalhador, por que um militante de ocupação não pode ser militante, né? Não pode ser candidato, sabe? Por que isso? Porque não é um lugar nosso. Porque esse resquício atrasado a política não é lugar dos setores populares. Eles têm que estar longe daqui, eles têm que estar longe de qualquer lugar que, vamos dizer assim, eles não podem se reunir com o prefeito, eles não podem. Isso não é o lugar deles, não é o seu espaço. O seu espaço é lá longe. Então, e esse, vamos dizer, esse resquício histórico, e esse é um terreno, o que eu quero dizer assim, é um terreno fértil, essa história nossa, essas marcas, é um terreno fértil para semear uma perseguição à esquerda, para semear, assim, o que eu quero dizer assim, a esquerda ela tem que acertar mais do que errar, entende? Ela tem que ser quase perfeita, por assim dizer, porque é um terreno fértil, nossos erros, eles pegam mais, eles são mais difíceis depois da gente chegar no povo e ganhar moral de novo, né? Então, assim, como vamos retomar tudo isso, né? Então, assim, e o antipetismo, ele, para mim, se baseia num preconceito de classe, numa coisa que... E não adianta gente do pessoal dizer, vamos reforçar o antipetismo, porque é isso, né? Vamos ser aquela coisa, fora todos. Não, porque as pessoas entendem o pessoal como parte do... antipetismo é anticomunismo, antissocialismo. Então, ali se florescem... Quando as pessoas estão revoltadas, e as pessoas ficaram revoltadas, até de alguma forma legítimo, floresceu... aí vem essa corja de oportunista, de pessoas que são de caráter bastante duvidoso, né? Envolvido, às vezes, com assassinatos, envolvido com todo tipo de coisa pequena, assim, né? Olha o que é o PSL, gente. Olha as coisas que as pessoas estão envolvidas, em coisas, assim, terríveis, milícia, sabe? Então, esses apareceram como os arautos da moral, certo? Ao nível do surrealismo, né? O autor de pornografia apareceu como arauto da moral. Por quê? Porque é a ilusão da ideologia, né? E é porque a gente perdeu, então a gente tem que reconfigurar forças, rearticular forças. Esse é o nosso processo, né? E como a gente vai fazer isso? Sozinho, né? Se fosse, daria... Não, a gente... se fosse sozinho, já daria certo? Porque tem muita gente que... Tem vários partidinhos aí, bem pequenininhos, que nem participam de eleição, e panfletam a revolução, que eles são o arauto da moral e ninguém tá com eles. Por quê, né? Essa é a pergunta. Legal. Na verdade, a gente tem mais 4 perguntas aqui. Eu vou fazer 2 e depois eu faço mais 2, tá? Daí vocês respondem um pouquinho de cada aí. A primeira pergunta é do Carlos Pérez, que pergunta o que poderia ser feito para diminuir a desigualdade social nos dias de hoje. E o Márcio volta a perguntar, agora ele quer saber sobre qual seria o arco de alianças possíveis. Aí depois eu faço as outras, tá bom? Então, essa pergunta como é que ele chama? Do Carlos Pérez, né? É isso, né, Carlos Pérez, né?
Essa pergunta dele é uma pergunta, assim, é uma pergunta crucial, na verdade, é uma pergunta muito importante. Carlos, eu acho que eu colocaria assim, né, para uma discussão mais rápida aqui, eu colocaria pelo menos, acho que dois elementos, assim, para a gente pensar na questão da desigualdade social. Acho que o primeiro elemento, né, o primeiro elemento a se pensar é que você tem um modelo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que na verdade isso está ocorrendo não só aqui, mas no mundo inteiro, que é um capitalismo altamente excludente, que é o que se diz aí, que é um capitalismo neoliberal. Ele provoca mesmo, né, uma desigualdade social abrupta. Se nós tivéssemos força, que eu acho que ainda não temos, a ideia é acumular forças mas ainda não temos, mas se nós tivéssemos força para romper, talvez, para romper com esse capitalismo, evidentemente que nós teríamos que pensar num outro modelo de desenvolvimento econômico. Eu acho que ele seria anticapitalista. Dentro do capitalismo, acho que tem que, se for possível, ter acúmulo, né? Se for possível ter acúmulo, eu tenho um pouco de dúvida, na verdade. Se for possível ter algum acúmulo, teria que mudar a gente teria que derrotar politicamente esse modelo neoliberal. Quando se derrota o modelo neoliberal, aí alguns vão dizer, isso vai cair aquele modelo keynesiano, né? O modelo keynesiano é aquele que promove mais políticas públicas, é aquele que não rompe com o capitalismo, assegura, né, o lucro, mas ele pode regular esse lucro e tudo mais, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a diminuição da desigualdade, ser mais objetivo agora, a diminuição da desigualdade vai depender muito da nossa capacidade de força, da nossa capacidade de acumular para poder romper, porque, sinceramente, eu acredito dentro do capitalismo é muito difícil a gente eliminar a desigualdade. Ela só tende a se aprofundar. E veja só, com a pandemia, né, com a decretação desse estado de emergência e tudo mais, eu fico pensando com essa política, né, de assegurar uma renda mínima para as classes trabalhadoras de R$ 600, e para as mulheres, né, que forem chefes de família, R$ 1.200, né, tem uns cálculos aí para isso, enfim. Eu acho que, dentro do modelo neoliberal, isso é inconcebível, até porque eles queriam dar só duzentão, né? Queriam dar só duzentão. Então, eu fico pensando assim, passando esse período, uma hora esse período da pandemia vai passar. Eu fico imaginando como que as classes dominantes vão cobrar essa fatura. Por quê? Porque você tinha um tipo de Estado, um tipo de desenvolvimento da chamada, né, da economia brasileira, que era absolutamente favorável, era quase que plenamente favorável ao acúmulo do lucro dos bancos, dos donos das bolsas, da grande indústria, né, principalmente de capital internacional. E quando passar esse processo, essas políticas que lembram muito políticas keynesianas, elas não vão permanecer, é muito difícil que elas permaneçam. E olha que não estou nem falando em revolução social, nada, né? Elas dificilmente elas vão permanecer. Em não permanecendo, qual vai ser a nossa capacidade de fazer com que as classes populares continuem tendo acesso a essa renda mínima de 600 paus aí por mês? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que acumular força para garantir isso. Acho que porque, aí eu vou finalizar para não me estender muito, porque uma coisa é certa, se até então o discurso era o seguinte, não há recurso para isso, nem para aquilo outro,
Na verdade, o que eles estavam dizendo é cada um que se vire, esse era o discurso do Guedes até então, na medida que aparece, de repente, recursos para 40 milhões, 20, 30, 40 milhões de brasileiros, os brasileiros podem se perguntar, tinha recurso, por que agora não tem mais? Ou não tinha recurso, por que agora tem? E aí não vou abrir mão, vou lutar para que mantenha esse recurso. Pode ser também que isso sirva para acumular força no sentido de fazer esse enfrentamento e diminuir essa desigualdade que você tocou. Não sei se eu consegui responder a sua questão, porque ela é bastante complexa e exige, inclusive, que a gente pense de forma mais perspectiva, né? É isso. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ver em dois planos a questão, né? Eu concordo com o Eliel, assim, eu acho que você tem a palavra-chave é acumular forças, né? Correlação de força, acumular forças, e só pegar o gancho, né? É por isso que a esquerda, às vezes você pode, às vezes tem duas perspectivas como a esquerda se insere na conjuntura. Uma é ser consciência moral da realidade, é ficar comentando lá porque o mundo está ruim, dizer que a gente é moral, que a gente é bom, porque a gente é melhor que os outros, que a gente nunca fez nada errado e tal. E isso não muda nada. A gente vai ser vamos dizer assim, já existiu isso outras vezes na história, a gente vai ser os arautos, vamos morrer felizes puros, mas não vamos mudar a realidade. Então, sempre a palavra-chave é acumular forças. A questão é pensar, por exemplo, a lógica neoliberal, né? A lógica neoliberal, ela apresenta às vezes alguns universais, né? Como o Eliel colocou, né? Não há dinheiro, né? É o tripé macroeconômico. Se fosse como posso dizer, se fosse uma lei natural da realidade, né? Como se a economia não fosse uma relação social, né? Então, assim, e no fundo é como se o ministro da Economia fosse um grande, como se fosse uma máquina, né? Uma máquina e ele fosse o cara que estava operando essa máquina. Mas essa máquina, ela tem leis naturais. Não é desse jeito, né? Existem classes sociais. Então, assim, quando você coloca no nível das classes, a questão, claro que existem formas de administração, operacionalizar essas coisas, né? Mas quando você coloca do ponto de vista da classe, é aí que está a coisa. A economia por isso que a economia política, né, é uma disputa de classes sociais pelo excedente econômico. E o governo, ele é o grande capitalizador desse excedente econômico. Ele é o grande administrador, né, através dos tributos e através dos gastos, né. Então, assim, à medida em que a ideia do ajuste fiscal, a ideia do superávit, o que é a ideia do superávit? É que o governo tenha sempre um excedente, né. Então, assim, esse excedente, ele existe para garantir a acumulação de alguns setores, a acumulação do mercado financeiro, para garantir que o mercado financeiro esteja sempre, que tenha uma taxa de câmbio estável, coisa que ela não é, né? Então, e ela não está estável, e que esses setores, eles possam entrar no país e sair do país quando eles quiserem. Então, isso satisfaz essa galera. Então, assim, é entender isso, né? Então, por exemplo, a política de preço da Petrobras, ou seja, não, o preço o que é? O preço da gasolina ele vai estar em relação ao preço internacional, então ele tem que variar igual ao preço internacional. Por quê? Porque o especulador ganha e ele ganha na variação. Então, por isso que esse preço sempre está instável. Então, não é para... Por exemplo, outro dia o Maia disse assim, né? A Petrobras, porque foi engraçado, né? O governo sobe o preço, o Guedes, aí os caminhoneiros ameaçam em ir para greve, aí o Bolsonaro, que tinha uma relação de lealdade com os caminhoneiros, vai e na doideira dele, né, uma coisa meio sem noção, vai, liga lá e fala, baixa o preço, né, ele acha que é a casa dele, a coisa. Aí o cara baixa o preço, aí o Maia fica enfurecido, e ele fala assim no jornal Folha de São Paulo, quem ganha com isso? Porque a Petrobras teve diminuição dos lucros, mas é dos lucros da Bolsa de Valores. Ou seja, os acionistas perderam, certo? E uma empresa pública, ela não necessariamente é para fazer lucro. Uma empresa pública para gerar emprego, para ter desenvolvimento. Então, assim, o Estado é o único capaz de ter déficit, ou seja, ter prejuízo. Então, à medida... E ele pode se endividar para isso. Ou seja, ele pode se endividar. E se endividar significa o quê? Que os recursos privados,
estão cada vez mais na mão do público. Então, porque existe produção de bens e serviços. Então, à medida que, quando você fala em emitir dinheiro, é que aqueles recursos privados você está encaminhando, quem vai dirigir é o setor público. Então, por exemplo, agora na pandemia, por que todo mundo vira socialista e keynesiano, né? Então, assim, por quê? Porque agora é uma situação de emergência e o setor público, ele tem que administrar os recursos privados em prol senão a sociedade vai entrar em colapso completo. Então, assim, ter esse desvio socialista para o neoliberalismo é para a sobrevivência deles, né? O Keynes, por exemplo, quando ele falou assim, não, tem que socializar os investimentos, o Keynes falava isso. Por quê? Porque senão o capitalismo vai entrar em colapso, isso em 29. Porque o setor público é o que administra esse recurso. Então, o que eu fiz ao longo a gente tem duas questões. Isso é uma questão política, certo? A gente é uma questão ideológica, é germinar essas ideias. Por exemplo, isso é uma coisa que vai ser importante, esse pós-pandemia, é retomar as ideias que o Estado pode intervir na economia. E porque, assim, as ideias, esses Instituto Mises, toda essa galera fez uma questão, assim, germinou de novo essas ideias neoliberais. Então, à medida em que a gente germina, isso é importante, a gente acumula forças. Os setores populares têm que estar, vamos dizer assim, organizados em torno dessa pauta. E aí a gente vai disputar isso no Estado, vai disputar localmente, garantir, claro, renda mínima. O que a gente fez foi uma vitória, certo? Mas é como se o neoliberalismo fosse um eixo gravitacional da desigualdade. Então, o Brasil é isso, né? É esse eixo gravitacional. Então, você vê o governo Lula, eu falava isso, né? Antes da crise. Eu falei assim, vai voltar, né? Então, a gente conseguiu, não mexeu com a distribuição estrutural, com a distribuição de poder, né? Que é a distribuição de poder, que é a desigualdade da distribuição de propriedade no Brasil. Então, a gente mexeu numa coisas assim, a renda pelo alto, né? O Bolsa Família. E aí, quando teve crise, o eixo da desigualdade volta de novo. Então, a gente tem que ter, né? A pobreza aumentou, a informalidade aumentou. Então, a gente disputar, vamos dizer assim, uma pauta, ao mesmo tempo disputar essa pauta do emprego, disputar essa pauta mesmo, mais recursos públicos para direitos sociais. Isso garante uma diminuição da desigualdade e, ao mesmo tempo, vai disputar uma pauta de poder, né? Então, assim, as classes populares têm que estar no poder e acumular força para aumentar, assim, plano existe, entende? Programa existe, gerar direito, gerar gastos, o Estado tem que se endividar e tem que pegar os recursos públicos que é assim, se apropriar do privado para voltar para o público, né? E o Márcio tinha feito outra pergunta, o Márcio tinha feito pergunta sobre a questão da arco de alianças. Depende do quê? Por exemplo, eu acho que agora, olha só, assim, o bolsonarismo é um inimigo bem louco, né? Então, assim, o Freixo, né, teve que se aliar pontualmente com o Maia, com o Mandetta, para as pessoas não saírem, para ter um confinamento social, que é um negócio razoável, uma medida socialista, uma medida da ciência, certo? Uma medida da OMS. Então, assim, a gente teve que se aliar com essa galera para poder garantir a saúde das pessoas, né? Então, assim, depende do quê? Então, assim, depende da política local. E depende dos setores políticos que estão em conversa contigo, né? Então, por exemplo, eu quero dizer assim, o que é importante é o programa também, né? Então, você tem as cidades, ou você vai discutir um programa que o PT não vai abrir mão de aliar com o PMDB na cidade. Então, você não pode se aliar com o PMDB, certo? Tem que aliar com o espectro da esquerda. O pessoal tem uma resolução, né, nacional, né, da direção nacional, que amplia o arco de alianças PSB, PDT, PSOL, PDT, PCdoB e PCB. Ou seja, a realidade local vai ditar um pouco esse arco de aliança, né? E já vem fazendo nos deputados, o Freixo, o Boulos também, né? Tem se aliado com esses setores para a luta cotidiana e para derrotar o bolsonarismo. A Janaína, ela também perguntou sobre as alianças, né? Eu acho que essa sua resposta já englobou isso, mas ela também quer saber sobre construção, estratégia e ações. E a
E a Carla teve uma pergunta do Haroldo também, então vou esperar você responder aqui sobre as estratégias, ações e construção, que foi a pergunta pela Janaína. Depois eu leio as outras perguntas, tá bom? Mas só uma coisa, eu acho que talvez as outras perguntas, essa pergunta é bem ampla, não sei se talvez pudesse lê-las, porque talvez poderia fazer um bem bolado. Tudo junto, né? Beleza. Então, ó, daí a Carla colocou aqui, ó, a partir da pergunta feita pela Janaína, poderia complementar as expectativas para as eleições aqui em Londrina com base nas alianças, construção e estratégias de ações que a Janaína aponta? E o Haroldo pede para que vocês falem um pouco mais sobre possíveis estratégias para romper com o populismo neoliberal, o mandonismo e construir um programa político popular com a participação do povo. Acho que dá para juntar tudo aí, né? Eu acho que eu posso... O pessoal agradeceu aqui as respostas de vocês, tá? Ah, sim. E obrigado pelas perguntas também, né? Porque É verdade. Claro, né, a participação do povo, pessoal, é bem legal. Eu acho que eu posso dar um pontapé aqui na questão, né, colocada pelo Haroldo, agradecer pela pergunta dele e tudo mais, e aí o Venâncio pode comentar também, né, se quiser. Então, Haroldo, esse é o ponto, né, esse é o ponto que a gente levanta no nosso texto de análise de conjuntura, né, porque eu acho que talvez o que a gente possa pensar que se coloca no horizonte mais imediato é o seguinte: há um modelo de acumulação que ele é terrivelmente antipopular, no sentido de que esse modelo de acumulação, ele desfavorece amplamente, sem qualquer possibilidade, eu digo mesmo assim, sem qualquer possibilidade de favorecer as classes populares, as classes trabalhadoras. Eu sempre falo isso, né, porque é importante que existe, a gente poderia dizer assim, né, daria para a gente dividir o mundo em duas partes, aqueles que produzem e aqueles que se apropriam da riqueza produzida. É claro que não é tão bipolar assim, né, entre só essas duas partes, mas é bem isso, no fundo é isso, né? Então, a gente, desde os anos 90, pelo menos, não que os modelos anteriores fossem mais sensíveis aos interesses das classes trabalhadoras, mas estamos diante de um modelo, sob um modelo imposto goela abaixo para nós, que ele prioriza, ele favorece aquilo que a gente costuma chamar desse capital financeiro especulativo, esse capital da Bolsa de Valores, favorece os grandes conglomerados, né, favorece as grandes empresas multinacionais e suga toda a nossa riqueza, leva tudo para fora e a gente fica aqui com as medalhas. Então, qual que é a dificuldade, Haroldo, né, pensando aqui na sua questão, qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que esse modelo neoliberal é diferente dos anteriores, porque esse, além dele ter cativado as classes dominantes, e eu estou colocando no plural porque as frações de classe, elas têm interesses também específicos, mas há um interesse que, como se diz, que ele dá liga, que ele é o cimento de todas as frações, né? Qual é o interesse? É o ataque aos direitos trabalhistas e aos direitos sociais. Toda e qualquer fração dominante, toda e qualquer, tem acordo sobre isso, porque toda e qualquer fração dominante suga, extrai a chamada mais-valia, né, das classes trabalhadoras e, portanto, quanto mais deteriorada essa relação, né, capital-trabalho, relação capital-trabalho do ponto de vista da organização trabalhista, porque o ataque, ele se desdobra num ataque à organização sindical, isso é importante, né, ele se desdobra em tornar essa relação individual entre patrão e empregado, não ações coletivas, por exemplo, né? Então, isso que dá essa coesão aos diferentes interesses das classes dominantes.
Então, eu acho que a primeira questão que nos coloca, a primeira questão como é que a gente enfrenta este modelo? No limite, enfrentar esse modelo que eu estava comentando, tentando responder a questão colocada pelo Carlos Pérez, no limite, enfrentar esse modelo significa atingir o coração do capitalismo nesse momento? Ou é só atingir este modelo e pensar num processo de médio e longo prazo, de transição, como é que a gente poderia mudar essas relações? Até porque a gente não pode esquecer que, diferentemente dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, me parece que o capitalismo agora ele tá com suas cadeias produtivas bastante integradas. Então, se produz uma peça na China, se produz outra peça em Taiwan, se produz outra peça, né, no Brasil, e aí vai, né? E depois, em algum lugar, se junta todas essas peças e coloca a mercadoria a ser vendida. Então, significa que as cadeias produtivas elas estão absolutamente concatenadas, né? Então, por isso um pouco da dúvida. Enfrentar o modelo neoliberal, no fundo, a gente vai atingir o coração do capitalismo? Uma coisa é certa, enfrentar o modelo neoliberal pode ser que signifique que a gente vai enfrentar uma coisa maior, que é o imperialismo, né? Então, a gente não pode também perder de vista o enfrentamento ao próprio imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. Então, a questão toda é que tudo isso está conectado. Então, você tem esse populismo neoliberal concatenado, né, o Venâncio explorou bem isso, com o mandonismo local, que, por sua vez, também se beneficia ideologicamente dos ataques à classe trabalhadora, porque esses sujeitos também se tornam dependentes desses mandonistas locais, né? Aí tem várias, você vai em cidades pequenas, são duas famílias que disputam, duas, três famílias no máximo, né? E fica fazendo rodízio entre elas. Só que tudo isso está concatenado com o quê? Com a ideologia maior, né, desse neoliberalismo. Então, a nossa tarefa, ela é muito grande, ela é gigante, porque nós temos que enfrentar essas questões locais, né? O capitalismo, por outro lado, contraditoriamente, ele favoreceu que as classes trabalhadoras também tivessem seus partidos independentes, é importante dizer, né? Que o resultado disso pode não ter sido em função das questões mais locais, né, mais regionais, mais do próprio país, né, mas em função de algo maior, que é o próprio desenvolvimento capitalista, que nos levou a essa, que eu estou chamando aqui, né, vários autores usam isso, dessas cadeias concatenadas aí, da produção capitalista no mundo atual. Então, eu acho que agora, é por isso que talvez agora a gente tenha mais um elemento que não estava colocado anteriormente. Qual seja, de repente o Estado passou a ter dinheiro para pagar, né, para pagar esse benefício emergencial, e até então negava que tinha qualquer tostão para pagar qualquer coisa. Inclusive, se a gente pensar bem, né, falta de reajustes salariais para os servidores, né, para os funcionários, e a inflação está corroendo os nossos salários, e de repente, está certo que para os bancos, estão falando aí na casa de 1 trilhão e pouco, né, para os bancos, e 98 bilhões para ser distribuído aí entre as classes trabalhadoras, mas não tinha dinheiro para nada, diziam isso, que não tinha dinheiro para nada. O Fernando estava tocando um pouco nesse ponto, né, e de repente apareceu. Tomara, né, o tomara aí não é espontaneísmo das classes trabalhadoras, mas quem sabe a gente tem elementos, inclusive, aí talvez, Haroldo, te responda um pouco, talvez a gente tenha elementos para dizer o seguinte: o Estado não é isso que ele aparenta ser, o Estado pode ser outra coisa, ele esconde relações, por isso que, como o Venâncio colocou, né, por isso que se naturaliza muito dessas coisas, mas essa naturalização ela é proposital mesmo, ela é ideológica, é para incutir, desculpem, é para incutir na cabeça da classe trabalhadora que o Estado ele só pode ser dessa forma. A gente está vendo que, na prática, o Guedes foi obrigado a virar aí entre aspas, aí um keynesiano.
É isso. Espero ter respondido. Então, eu queria pegar o gancho aqui, uma coisa interessante sobre o modelo de acumulação antipopular, né? A minha dissertação foi sobre a Friboi, foi antes do processo, foi em 2012, né? E uma coisa que eu estudei profundamente foi a questão das fronteiras agrícolas, né? O processo de expansão das fronteiras agrícolas para Rondônia. Londrina foi parte de uma fronteira agrícola, né? Começa com Getúlio Vargas e tal. E como, por mais que você tinha nas capitais, né, esse processo de distribuição de renda compensatório, que foi muito importante, né, convenhamos, né, principalmente a valorização salarial, né, a valorização salarial, por exemplo, das empregadas domésticas, bastante, que voltaram a desvalorizar depois, né, ou mesmo tem histórias assim de pessoas que eram empregadas, começaram a trabalhar em indústria e agora voltaram a ser empregadas. Então, assim, mesmo com isso, que tirou pessoas da pobreza, nas franjas do capitalismo brasileiro, você reproduzia algo horroroso, que, por exemplo, para você alimentar as commodities, a exportação dos commodities, que alimentava o modelo, né? A exportação de commodities alimentava, garantia estabilidade no mercado financeiro, garantia reservas cambiais, que garantia, por sua vez, a estabilidade do real, né, para importação e tal. E isso mantinha o Estado ali, né, os recursos, mantinha até vamos dizer assim, com boas receitas o Estado. Então você podia ter superávit sem ter ajuste, né? Mas isso era alimentado nas franjas com a violência. Porque o quê? Rondônia, São Félix do Xingu, Corumbá, o que tem lá? Tem violência, tem desmatamento, tem dizima populações indígenas, tem reprodução de trabalho escravo, porque para alimentar a exportação de commodities, você tem que ampliar a produção. Por exemplo, para alimentar a Friboi, os lucros da Friboi, que eram que garantia a estabilidade do governo naquela época, você tinha que ampliar a produção de gado, né? O Brasil chegou a 200 milhões de cabeças de gado. Então, assim, e você tinha que ir para onde? Corumbá. E o que você faz? Você desmata, e ali vivem pessoas, né, que são as populações originárias. Então, é extremamente antipopular, né? Londrina foi assim, né? Então, Getúlio Vargas, que foi todo mundo, né, o desenvolvimentismo clássico e tal, mas para garantir a industrialização na época de Getúlio Vargas, abriu-se a fronteira de Londrina e mataram caigangues aqui, né? Tinham populações aqui. Então, é sempre importante entender essa história, essa violência histórica, né? Mas agora a violência aumentou no país e não sei o quê. Gente, a gente vive uma história de profunda violência. Enfim, sobre a questão dessa construção das estratégias, né? Eu acho assim, para romper com o populismo neoliberal, né? Eu acho que a gente precisa colocar como hierarquia da coisa. Romper o populismo neoliberal, a estratégia e nosso arco de alianças locais, né? Porque às vezes as pessoas baseiam-se nas alianças ou com uma questão moral ou com análises aleatórias. Esse cara aqui, ele vai vir forte nas eleições. Não, mas não vamos com o PT porque eles são ruins. Então, assim, não, isso não é uma organização política, não faz política assim. A política ela é feita com base em tática e estratégia, ela é feita com base em acumular forças, não é feita com base em uma análise moralista e, às vezes, que não tem uma base teórica que fundamenta. Você tem que ter uma base, isso, tem que ter uma base elaborar, né? E por isso é muito importante, muito bom, obrigado, essas perguntas são muito da Carla, da Janaína, né? Porque são perguntas que o nosso arco de aliança dentro de uma estratégia. Por isso que eu achei interessante, né? Então, assim, primeiro, para derrotar esse populismo neoliberal, né, voltando à ideia da acumulação de força, como você pensa a acumulação de força? Ela tanto vitórias, né? A Rosa Luxemburgo, é muito interessante o texto que ela coloca, chama Greve de Massa, Partidos e Sindicatos. Quando ela colocava assim, à medida em que um sindicato, as greves gerais, não estou dizendo que a gente tem que chamar greves gerais, mas à medida que um sindicato tinha uma vitória e o outro tinha, e todos eles tiveram vitórias, aquilo impactava positivamente na subjetividade da classe trabalhadora.
a gente vem em constantes derrotas, né? Eu vou dar só um exemplo local, né? A gente conseguiu resistir a uma maldade que as pessoas queriam fazer em Londrina, que era exonerar a direção do Hugo Simas, porque eles estavam fazendo o trabalho deles, que era ter uma peça de teatro super bacana para os alunos. Era uma maldade, uma crueldade, baseada numa estupidez organizada. Então a gente resistiu a isso. A gente foi, mostrou que a gente era melhor que eles. Só tinha uns 5 estúpidos lá pedindo essa doideira. Então a gente foi, se organizou e a gente teve uma vitória. Isso dá uma moral pra gente, sabe? Então esse acúmulo de força precisamos ter vitórias. A gente está na resistência. A resistência é à medida em que a gente não morre, a gente tem uma vitória. À medida que o nosso exército se mantém de pé. E à medida, por exemplo, isso foi uma vitória de resistência. A gente impediu deles destruírem a gente. Então, uma vitória. Só que, claro, à medida que a gente acumula essas vitórias, a gente pode ter uma... por exemplo, o Renda Mínima foi uma vitória, vamos dizer, da ofensiva pela conjuntura, né? Então, isso é uma vitória moral. Eu acho que a gente teve um empate na questão da reforma da Previdência, porque poderia ser pior e se a gente não tivesse se organizado. Só que mesmo passando aquilo que passou, deu uma derrota tão forte, assim, os lutadores, muita gente parou de reunião, ficou desanimado, assim, pessoas que tem muita garra, né? Então é isso, essas vitórias são importantes, essas vitórias políticas locais, cada vitória é essencial, e para ter vitória você precisa escolher seus aliados que querem o mesmo que você. Então, à medida em que você consegue, falar assim, olha, a gente tem esse objetivo, né? E esse objetivo, quem tem o mesmo objetivo que eu? Então, vou me aliar com ele para obter essa vitória. Ah, não, mas esse cara é feio. Tipo assim, não importa, gente. Importa que ele pensa o mesmo que eu. Entendeu? Esse cara ele tirou foto com o João das Couve, lá não sei de onde. Não importa, política você não faz com isso. Não, sabe, existe, não sei, essa coisa estética, né? Não, a gente precisa ter vitórias. Então, o nosso arco de aliança é quem está de acordo com nossos objetivos locais, quem está com... Então, por exemplo, e a gente precisa ter então, assim, taticamente, então vamos pelo tático. Então, a eleição, a gente está no processo tático, então a gente precisa ter vitórias em Londrina. Vitórias são medidas com... tem a questão eleitoral, a gente precisa de eleger um vereador da esquerda em Londrina. Olha só a Câmara de Vereadores de Londrina. Então, vamos dizer assim, é preciso ter alguém que tenha mais sensibilidade, que a gente possa contar durante o processo eleitoral, quando estiver na luta, né? Por exemplo, quando teve a reforma da Previdência, a gente queria fazer uma audiência pública e ninguém abriu as portas para a gente. A gente precisava fazer uma audiência pública na Câmara Municipal. Não tinha vereadores que foram sensíveis a isso, né? Então, precisa... Um vereador ajuda a gente na luta cotidiana, certo? Não, e ter, por exemplo... reduzir o brutal desemprego que a gente está vivendo, a informalidade, se a gente conseguisse localmente ter até medidas em relação a isso. Por exemplo, e atuar em todas as questões, igual agora foi o Covid, né? A gente se reuniu estava com sindicatos, com partidos, com o PCdoB, com o PT, e fomos lá com a comunidade cobrar, vamos dizer, medidas econômicas. Certo que a gente está acompanhando, talvez não passe e tal, mas mostrar que a gente tem medidas econômicas. E é engraçado que ele falou assim, não, mas o município não é igual ao Estado, do governo federal, que pode emitir dinheiro. Claro que o município ele é um agente econômico, na realidade. Ele tem capacidade de endividamento. E à medida em que a lei da responsabilidade fiscal, ela impede esse endividamento. Porque é uma coisa assim, para que a lei da responsabilidade fiscal é uma medida que busca o superávit fiscal, mas não busca o superávit social. Então, assim, mas é porque eles querem garantir que o Estado não intervenha na economia. Então, enfim, a gente precisa ter vitórias em relação a isso, e a gente acumula com isso. Então, à medida em que, localmente, a gente consiga agregar forças políticas de esquerda, né? Que, claro, quem são os partidos de esquerda? PT, PCdoB, outros partidos, que acumulem para um programa local e que a gente possa ter vitórias, que a gente possa entrar nas eleições. Não estamos dizendo exatamente para ganhar, mas que esse programa consiga... acumular forças. Por exemplo, uma coisa essencial é que as pessoas acham assim, não, a gente precisa conquistar outras pessoas para vir para o nosso campo. Não, a gente precisa organizar os nossos, certo? A gente precisa ter coesão dos nossos. Então, às vezes, a gente é igual Londrina, né? Foram 20% votaram no Haddad em Londrina. Isso que, para mim, enfim,
são 24 mil pessoas, um pouco mais 24 mil pessoas. Agora, eu não me lembro bem. Mas essas pessoas, acho que chega a quase 60 mil, algo assim. Porque a votação é 300 mil, algo assim, chega a 60 mil. Essas pessoas, a gente precisa organizar essas pessoas. No sentido assim, elas estão, não necessariamente elas são o nosso voto cativo. Então, à medida que você consegue, para esse grupo, para essas ideias, para esse programa, esse 20% organizadinho que vota nesse programa, que é de esquerda, a gente não tem os 80%, mas 80% podem estar cindidos, podem estar friccionados, podem estar fracionados, e a gente está ali, isso já é uma vitória moral para a gente, certo? Isso é uma vitória para esse programa, dizer assim, para a cidade de Londrina, olha, existem essas pessoas que pensam diferente. Então, assim, coesionar já é uma vitória. Isso é um acúmulo importante que a gente poderia ter, e que pressiona e mostra para a direita, para a extrema-direita, Londrina, porque vai ter direita, extrema-direitas, e a empresarial fala assim, olha, gente, vocês vão ter que engolir a gente está aqui, vocês não destruíram a gente. Então, isso pode ser uma vitória nas eleições de Londrina. Outra, agora, para derrotar o populismo neoliberal, isso, vamos dizer assim, germina a esquerda em Londrina, germina a referência, e ao mesmo tempo é o trabalho de base, né? As pessoas usam, às vezes, termo, vamos dizer assim, de uma forma, trabalho de base, e eu não vejo muita gente falando de trabalho de base lá no dia mesmo, construindo a base, né? Mas é um trabalho permanente, difícil, bastante difícil, diga-se de passagem. As pessoas usam esse nome e às vezes não entendem o conteúdo dele, usam formalmente, falam isso, mas não estão lá. Mas é isso, é você conseguir construir dentro às vezes um trabalho comunitário, ou você construir a independência no bairro, né, na periferia, construir essa independência de classe, trazer esses setores populares para a luta cotidiana, entendeu? E você está permanente lá, você construir, vamos dizer assim, é um acúmulo organizativo. E esse acúmulo organizativo também ajuda vamos dizer assim, a derrotar essa ideia do mandonismo, da lealdade, porque você dá outra forma de fazer política para as pessoas, construindo isso, né? Então, é todo um caldo, né? Então, todas as ações que envolvem a gente, desde o programa, desde a organização e tudo isso, né? Legal. Posso só falar, bem rapidinho, na verdade. Complementa aí. Só para adicionar mais um elemento aí nessa questão, né, como é que se rompe esse populismo neoliberal, porque, na verdade, assim, eu falei, né, que as classes dominantes estão coesas em relação à ideologia neoliberal. Ela tende, principalmente num ponto, que é o desmantelamento dos direitos sociais e direitos trabalhistas, né? Então, todo burguês, para ele, está excelente, né? O neoliberalismo, ele conseguiu fazer isso. Mas, por outro lado, só queria adicionar só um elemento, por outro lado, cativou também boa parte da própria classe trabalhadora, das próprias classes trabalhadoras, esse é o ponto. Mexeu com as suas subjetividades. Só um exemplo disso, apenas um. Você vai nas lojas, né, de departamento, por exemplo, os funcionários são chamados de colaboradores, né? Isso tem a ver exatamente com isso. São colaboradores de quem? São colaboradores do capital. Mas eles não são colaboradores do capital, eles são explorados pelo capital. Então, assim, cativou também boa parte dessa subjetividade. E na medida que o neoliberalismo ele quebra, né, com os sindicatos, com a organização sindical, os partidos de esquerda também sofreram aí a partir dos anos 90, né, com a queda do Muro de Berlim, com o desmantelamento da ex-União Soviética e tudo mais, entra também no processo, há uma crise aí que ela foi se agudizando, depois de certa maneira, a esquerda ela conseguiu recuperar, né? Ela conseguiu recuperar uma parte disso. Mas, de qualquer maneira, aí complementar, né, o que o Deus colocou, há uma crise de representatividade nesse momento que envolve, inclusive,
às esquerdas, e principalmente quando a esquerda comete um erro, porque imagina que está dentro de uma aliança, né, que foi a tal da Frente Neodesenvolvimentista, achando que está com a bola toda, quando, na verdade, as classes populares estavam subordinadas a uma determinada fração naquele processo, né? Para quem não conhece, né, essas análises, eu recomendo aí que acessem aí a nossa página, né, e os nossos textos, né? Temos aí pelo menos uns 4 textos de análise de conjuntura. Então, o rompimento, né, aí sim, né, o rompimento desse populismo neoliberal, ele tem que passar pelo quê? A gente tem que fazer um debate franco com as classes populares, com as classes trabalhadoras, e mostrar para elas, aí vem um trabalho de base, era isso que eu queria complementar, e mostrar para elas que elas foram cativadas por uma ideologia que não é a ideologia delas, que é a ideologia das classes dominantes, porque elas estão hiper super exploradas, elas continuam hiper super exploradas, e o mundo não nasceu assim, o mundo não tem que ser assim, é possível transformá-lo. O mundo é uma construção humana, ela não é uma construção interplanetária, extraterrestre, é uma construção nossa. Então, se as relações elas estão colocadas dessa maneira, que criam grandes desigualdades sociais, isso é construção humana. Isso significa que alguma classe se beneficiou disso em detrimento de outras. E essas outras classes, né, que estão pagando o pato, são exatamente as mais exploradas, as mais humildes, as mais dilapidadas, né? Então, é evidente que a única forma que a gente tem, né, de romper isso é fazendo esse trabalho de base mesmo. Eu concordo plenamente, é isso mesmo. O Venâncio bateu no ponto corretíssimo, né? Só que a gente não tem grandes meios de comunicação. É fazer o velho trabalho de formiguinha, né, Venâncio? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, essa construção cotidiana, diária, conversar com as pessoas, explicar para elas, né, o que é tudo isso, o que são esses milicianos que estão governando, por que eles ganharam essas eleições, quem que está financiando toda essa parada, e acho que é o trabalho que a gente tem que fazer para acumular e no arco de aliança que faça enfrentamento ao neofascismo que está colocado. É isso que eu queria só colocar um adendo. Obrigado. Acho que isso que você falou entra muito na questão da consciência de classe, né? Como fazer as pessoas adquirirem essa consciência de classe. E não tem outro jeito se não for esse trabalho de base que o Venâncio falou, esse trabalhinho de formiguinha mesmo, né? É bem por aí. Aí aqui, ó, o Haroldo agradeceu, o Carlos agradeceu, a Janaína agradeceu, a Carla agradeceu, todo mundo aí agradeceu a vocês pelos comentários, pelas explicações, e acabaram as perguntas. Alguém quer fazer mais complementar alguma coisa? Venâncio, Eliel, quem discutiu mais alguma coisa? A gente podia fazer considerações finais aí, né? Pode ser, pode. Fala você, Venâncio. Tá. Não, eu acho que só pegar um gancho do Eliel, né? Essa questão, por exemplo, somos todos empreendedores, né? O sonho do capitalismo, né? O sonho por exemplo, do capitalismo estadunidense, né? Tem essa questão principal, assim, né? É a sociedade dos empreendedores, a sociedade dos acionistas, né? Então, é esse sonho ideológico, né? Que é um conto de fadas, né? Porque você vê, né? O microempreendedor, né? Eu sou um microempreendedor, o MEI. Então, assim, mas eu não me vejo como uma empresa, né? Eu vejo que o que eu tenho é um salário no final do mês, entende? Porque não há um lucro. É o que dá para eu reproduzir minha vida, né? Mal e mal, às vezes sobra alguma coisa e o que tem é dívida. Então, assim, o que eu ganho é a reprodução da minha existência, como força de trabalho, como trabalhador. Então, eu reproduzo, claro, né? E agora, e é isso, e não é estável. Então, eu preciso sou pesquisador, né? Então, eu preciso ter outra pesquisa, ter outra assessoria, e acaba o projeto, e aí o que vai acontecer, né? Então, agora, quantos meses agora no país estão parados, né? Porque o trabalho não dá, né? Então, quando você vê agora o renda mínima, você está dando um renda mínima por mês, ele não é empreendedor. Ele às vezes,
empregado, né? E os startupeiros, né? Toda essa questão, né? Então, não, quando a crise, às vezes, é um momento que as contradições se exacerbam e as ilusões caem por terra, né? Então, as ilusões é esse momento que tudo que o capitalismo te pregou, você viu que era uma grande mentira, né? Então, assim, é um pouco isso. É claro, é como se a gente vivesse, assim, quando a gente pensa histórica, os resquícios, a gente vive em vários tempos históricos, por assim dizer, né? É como que você é isso, você está andando, como se tem uma BMW e uma carrocinha, né? Então, uma carroça, assim. Então, assim, o Bolsonaro, ele tá junto, o Bolsonaro é dois tempos históricos, né? Tem o Bolsonaro, que ele parou a cabeça dele em 1887, né? Antes da libertação da escravidão. E aí você tem o Maia, que é um neoliberal, vamos dizer, moderno, né? Então, assim, como a gente derrotar todos os setores, né? Aqui em Londrina a gente tem o setor empresarial mais avançado, você tem setores mais atrasados, e eles se alinham, tem uma unidade capitalista, né? Quando é retirada de direitos. Então, se eles se alinham, por que a gente também não se alia com outros setores, né? Para ter vitórias efetivas da classe trabalhadora, né? Então, é isso que está em perspectiva. Então, assim, as classes dominantes, elas têm diferenças ideológicas, certo? Mas em momentos chaves elas se alinham. E as classes populares, as classes trabalhadoras, elas têm também divergências ideológicas, existem, se semeia formas e programas, não? Então, assim, a gente também, são setores de classe. Então, a gente tem que ter essa capacidade, e principalmente se a gente tem um programa que a gente acha que pode ser, que ele é mais efetivo para a derrota do capitalismo, né? A gente acha que ele é mais efetivo porque a gente coloca a diferença, por exemplo, do programa neodesenvolvimentista, a gente coloca como as classes trabalhadoras como um eixo central, né? O democrático popular, o programa democrático popular, coloca as classes trabalhadoras e as classes populares como a direção desse processo, né? Como não subordinada a uma burguesia interna. Então, a gente tem que demonstrar, na prática, essa, vamos dizer assim, essa superioridade programática, não superioridade moral, né? Porque esse moralismo é ruim, né? Não adianta falar que a gente não traz os trabalhadores, a gente cai no discurso de corrupção. Então, a gente tem que mostrar na prática isso. E estando junto, ombro a ombro, né? E mostrando que o nosso programa é mais avançado. E você tem ilusões, né? Você tem ilusões, às vezes, reformistas em setores organizados, você tem ilusões... É engraçado. Essa questão da consciência de classe, eu acho assim, que o povo, ele tem essa misturança. A consciência está ali, entende? É uma coisa de você semear, é um terreno fértil também. Só que você tem que estar com ele, é como se você está lembrando ele disso, né? Eu já participei de muito trabalho popular, assim, de ocupação em Curitiba, da América Latina, Guatemala, e aqui outro dia eu estava com uma companheira da ocupação e numa setor, periferia, aqui na extrema periferia, União Vitória, aqui no Londrina. E a gente estava conversando e aí fala assim, não, mas é o favelado, a vez favelado, porque os burgueses da gleba, e dessa forma, né? E aí depois a gente começando a papear, não, mas isso aí, ó, esse cara aí ficou rico, e ficou rico assim, muito fácil. Então, assim, você vê como é, ao mesmo tempo, às vezes o povo faz esse discurso anticapitalista, né, nós contra eles, né? E de vez em quando aí você vai vendo essa coisa assim, mas eu também queria ficar rico, sabe? Então essas ilusões é como se a gente tivesse sempre tá disputando as pessoas. É mais que formar uma consciência que já está ali, é semear essa consciência, fortalecer esses setores e mostrar assim, ó, cotidianamente, no dia a dia, qual é a saída. A saída nunca é individual para a vida das pessoas, né? A saída, ela é coletiva. E é isso, agradecer a todos, agradecer a Raíssa, o Eliel, as pessoas que assistiram a gente, e todo mundo se cuida aí, que é importante. Eu tô falando se cuida para todo mundo, assim, até para cá o centro. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né, a oportunidade. É a primeira live aí do combate, né, sob o comando aí da Janaína
Então, agradecer pela sua mediação, Janaína, não, desculpa, Raíssa. É que a Janaína, ela foi a última que ia agradecer, estou com o nome da Jana na cabeça, mas foi legal, eu acho que foi muito interessante as perguntas, eu não sei se eu consegui dar conta, né, delas, mas sempre pergunta, né, do Márcio, do Carlos, da Jana, né, já tinha falado, do Haroldo e da Carla, né, perguntas instigantes, eu acho que elas, na verdade, talvez mais abram debates, né, do que se encerram aqui nesse momento. Eu só gostaria de pontuar uma última questão, né, que é mais assim, talvez mais para a gente pensar, que é o seguinte, é bem rapidinho. Talvez a gente estava, acho que o ponto é o seguinte, né, estávamos numa conjuntura pré-pandemia, aí passamos uma conjuntura de pandemia, de quarentena, de isolamento social. O que a gente tem conseguido se manifestar ou pelas nossas janelas, né, batendo panela, que é uma coisa nunca foi exatamente uma tradição das esquerdas ter esse tipo, né, de manifestação, bater panela, é muito mais característico, pelo menos aqui no Brasil, das classes médias baterem panela. A gente lembra muito disso, inclusive, no processo do impeachment da Dilma. E as redes sociais, né, que eu acho que é o que a gente consegue, inclusive estamos nos juntando aqui virtualmente e nos utilizando desse instrumento, né, que é muito, muito interessante. Mas o que eu queria pontuar é para a gente, eu acho que não impede, né, de nós começarmos a pensar um pouco o que será o pós, né, esse pós-quarentena, o que vem depois aí, né? Eu tenho a impressão que as classes dominantes vão querer cobrar essa conta, que de repente apareceu dinheiro para pagar, né, para as classes populares aí, para dar uma ajuda para as classes populares, vão querer cobrar essa conta, porque na verdade elas são como a gente poderia dizer assim, elas são proprietárias do Estado. Então, como o Estado é propriedade delas, e o Estado é quem está financiando, o Estado sem favorecer os seus interesses ao acúmulo do capital, ao acúmulo das suas riquezas, vão obrigar o Estado a fazer a cobrança dessa conta das classes populares. Então, acho que a gente, né, acho que já devemos começar a ficar atentos aí, a pensarmos, a nos unirmos, a nos mobilizarmos de alguma maneira para fazer essa resistência pós-quarentena. Ainda que durante a quarentena já se percebe a tentativa, né, de reabertura de comércio, essa coisa assim de tentar fazer com que se quebre esse isolamento, indo contra todas as orientações, né, da ciência, as orientações técnicas, as orientações da OMS e tudo mais, né? E inclusive com uma irresponsabilidade muito grande, né, desse sujeito aí, desse miliciano que está governando, que é dizer que a cloriquina, acho que é esse o nome, né, resolve todos os males aí, que é mentira. A gente sabe que não há nenhuma comprovação científica nesse sentido. Então, eu acho que uma coisa assim, para a gente ficar bastante atento e tentar nos somarmos, né, para fazermos uma resistência, porque uma hora a gente vai ter que sair para a rua, é exatamente não deixarmos que cobrem essa conta das classes trabalhadoras, que os ricos paguem essa conta e não as classes trabalhadoras. Esse é o meu recado que eu deixo aí, e agradeço mesmo as participações, foi muito legal, foi muito bom, assim, aprendi bastante aqui. Obrigado. Legal. Eu também queria agradecer o Eliel, queria agradecer o Venâncio, queria agradecer todo mundo que assistiu a gente, que fez pergunta, que fez comentário. Sei que foi muito legal, foi muito bacana estar aqui com vocês. Também queria aproveitar para falar que quem ainda não curte a página do Combate aí no Facebook, aproveita para curtir a gente, seguir aí, né? Acho que vai ter mais lives aí para frente, né? O pessoal podia seguir a gente. E como o Venâncio disse, cuidem, né? Vamos se cuidar.
Tá bom? Boa noite para todo mundo. Acho que avisar também que a gente vai colocar o link os links dos diversos textos, né, para quem não teve acesso, não conhece, né? Isso. Para que leia e venha debater conosco. Fazer a propaganda da minha página também, eu estou com a página, né, Vênus Fala de Oliveira. aí, isso. Eu compartilhei ela, eu compartilhei a live estava passando lá também. Então, assim, na nova, mas para discutir economia, discutir as questões aí da cidade, entre outras coisas. Então, curtam lá também. Obrigado, gente. Se cuidem aí. Valeu. Nos cuidemos todos. Tchau, gente.